E do frio de menos 2 graus da Patagônia, eu vou te levar agora para os 40 graus de Goiânia para a gente conversar com o diretor de rede e vendas da BYD, Henrique Orrori, o Japa. Estou aqui nesse calorzinho de 40 graus agora com meu querido Japa para falar um pouco de rede. A gente fala muito no Máquinas na Pan de lançamento, de novidade, de tecnologia, mas eu acho que aqui a gente até brinca, né? O chão de fábrica, que é o chão de loja, é onde tudo acontece, né, Japa? Exatamente. Aqui é a nossa maior riqueza, tá? Aqui é o nosso laboratório, onde a gente traz as respostas do mercado para melhorar como empresa e entregar o nosso melhor para os nossos clientes, né? Japa, uma coisa que eu percebi desde a minha primeira visita às concessionárias, que eu tenho feito trabalho visitando há mais de um ano, é que não são vendedores, né? São consultores. Quando o cliente passa por aquela porta, a gente percebe que é um approach muito mais de entender o que ele precisa, quais são as demandas que tem do mercado, mas também, principalmente, atender a necessidade de mobilidade. Exatamente. A eletrificação ela tem que ser feita com muito cuidado, né? Então o nosso vendedor ele é muito bem treinado para primeiro entender as reais necessidades do nosso cliente e oferecer a melhor solução, né? A BYD, primeiro que a BYD também ela tem a condição, o nosso vendedor tem a condição de fazer uma venda extremamente consultiva e não empurrar qualquer produto. Nosso line-up é muito extenso, né? São mais de 10 modelos lá, então a gente tem essa capacidade de atender realmente soluções específicas, né? Então isso é um trunfo que a BYD tem hoje no nosso mercado. Japa, uma coisa que eu comentei, inclusive, com a sua visita lá no Pânico, né? Que foi um show, o cara que deu uma aula lá de rede, de mercado, é que eu nunca vi, e eu estou há 25 anos no mercado de automóvel, mais de 40 em automobilismo, um crescimento tão grande da rede, de percepção também de mercado, de uma marca nova chegando às ruas, como foi da BYD. A que você atribui esse sucesso da BYD na mobilidade urbana? Eu acho que a gente tem diversos diferenciais, né, Rufo? Mas eu gosto sempre de salientar dois deles. Eu acho que o primeiro é a questão do nosso tamanho de time de engenheiros, né? A BYD ela tem um time gigantesco de engenheiros, são mais de 120 mil pessoas extremamente talentosas que dormem e acordam pensando em inovação tecnológica, com a missão de criar soluções tecnológicas diferentes, né? Isso dá um poder de diferencial competitivo gigantesco para nós. E o segundo ponto é a rede de concessionárias, né? Que nós estabelecemos aqui no Brasil. A BYD hoje, nós ainda não temos a maior concessionária, a maior rede de concessionárias do Brasil, mas a gente fala sem sombra de dúvidas que é a melhor rede de concessionárias do Brasil. São os melhores grupos extremamente sólidos financeiramente falando e também com muita história no setor automotivo, né? Então é algo que a gente tem muito orgulho, da rede de concessionárias que a BYD tem construída aqui no Brasil. Pois é, e nesse curto prazo de tempo que eu comentei, hoje já são 173 concessionárias. Mas existe alguma meta? Da mesma maneira que você estabelece aqui para a rede a meta de vendas, existe uma meta de número de concessionárias até o final desse ano? Contamos hoje com 173 concessionárias, estamos de norte a sul do país muito bem representados, mas não paramos por aqui, né? Até o final do ano, o objetivo é ultrapassar a barreira de 270 concessionárias no Brasil. Valeu, amigo. Super obrigado por trazer toda essa cultura da eletrificação aqui para o Máquinas na Pan. Obrigado, Rufo. Obrigado, pessoal. Valeu. E já que estivemos no País dos Irmãos para o lançamento da Tremor, eu vou trazer agora um convidado mais que especial, argentino de nascimento e brasileiro de coração, o comentarista da Jovem Pan, Gustavo Segré. Segré, a gente pode dizer que a mudança de governo trouxe um impacto positivo com o fortalecimento da economia argentina? Sem dúvida nenhuma que o impacto do Milei na economia argentina foi positivo. E vou justificar com números. Quando o Milei assume em dezembro de 2023, a inflação mensal foi de 25,5%. A última indicação de inflação da Argentina foi de 2,7%. E por que esse milagre? A Argentina, nos últimos 123 anos, desde 1900 até 2023, teve 10 anos apenas, sobre 123, de superávit fiscal. Quando qualquer país fica em déficit fiscal, ou seja, gasta mais do que arrecada, ele precisa se financiar. E tem 3 opções para isso. A Argentina utilizou as 3.
Emissão monetária. Só para ter uma ideia, desde 2019 até 2023, a Argentina emitiu 17 trilhões de notas. A nota, o peso argentino, tem uma largura de 16,5 centímetros. Para ter uma ideia da quantidade de dinheiro que isso representa, colocando uma nota atrás da outra, daria para ir até a Lua, dar 135 voltas na Lua e voltar à Terra. Isso era a economia argentina. A outra possibilidade de financiar o déficit fiscal é com títulos da dívida. A terceira opção, aumentar a carga tributária, o que a Argentina fez constantemente. O IVA, que hoje é de 21%, começou lá atrás com 13% de alíquota. E qual é a contrapartida para isso? Diminuir o gasto público. E foi o que o Milei fez. Esse foi o impacto mais positivo. Cortou 5% do PIB o gasto público. E o Milei foi mais longe. Colocou superávit nominal. Para explicar à audiência, o governo arrecada, o governo gasta, sobrou dinheiro. Se sobrou, superávit fiscal. Com esse dinheiro que sobrou, paga juros da dívida. Sobrou dinheiro, superávit nominal. E com esse superávit consegue fazer investimentos, diminuir a carga tributária, o que vai propor uma melhora nas condições econômicas que trazem mais emprego. Como será daqui para o futuro? Eu acho que a economia argentina está muito bem na macroeconomia, nos números do governo, mas ainda está com algumas dificuldades na microeconomia. De qualquer forma, a população começa a sentir esses impactos. E agora vem a outra parte. O que deveria fazer o governo Milei? Transparentar a economia. Por exemplo, quem queria comprar dólares na Argentina não podia. O dólar oficial era fictício, porque ninguém conseguia comprar. Mas a partir de agora foi tirada essa restrição e olha só, o dólar blue, o dólar paralelo, vale menos que o dólar oficial. Isso só acontece nas economias que têm uma estrutura sólida. Então, o Milei está indo pelo bom caminho e tomara que isso possa trazer melhoras para a população argentina. Um abraço.